Bom dia, Kátia! Seja bem-vinda! Pessoal, vamos chegando, vão dando bom dia, vão me dando um oi. Bom dia, Kelly! Saudade de ti! Pessoal, vai dando bom dia, vão dizendo daí onde vocês estão falando. Vamos começar essa live cheia de energia. Bora para essa live incrível que a gente vai entender muita coisa hoje. Bom dia, bom dia, pessoal que vai chegando, vai dando bom dia, vai dizendo aí da onde vocês estão falando. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, afixar. Pronto. Pessoal, vai dando bom dia, vai chegando, vai dizendo de onde estão falando, vamos trocando essa energia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia! Olha que show! Bom dia, primeira vez aqui, bem-vindo então. Eu, Eli. Pessoal que é a primeira vez, sejam bem-vindos. Pessoal que já está acostumado, sejam bem-vindos. Bom dia, Pri. Bom dia, Rosane. Bom dia, Bruna, de Santa Catarina. Olha que show. Vão botando aí bom dia, Boituva. Vão dizendo da onde vocês estão falando para a gente trocar essa energia, certo? Isso é uma coisa super importante. Eu sempre digo, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Então, bom dia, muito bom dia, certo? Vamos colocando isso, porque essa energia... Olha, na França! Bom dia, estou na França, mas vejo você com pouca energia. Londrina, Sergipe... Gente, na verdade, assim, eu já vou pedir desculpas pela minha voz fanha, tá? Pessoal que está chegando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Eu tive uma sinusite e já identifiquei quais são os conflitos, né? Porque é justamente com o que eu trabalho, né? Todas as questões do nosso corpo físico tem a ver com o nosso corpo emocional. E essa semana eu cheguei de viagem do Brasil agora, semana passada, e peguei uma sinusite. Então, tô com essa voz de taquara rachada ainda. Ontem eu não fiz a live, eu tava com muita dor de garganta, mas hoje eu disse não, bora lá mesmo com essa voz de taquara rachada. Então, me desculpem a voz, mas o conteúdo que eu quero trazer para vocês eu acho que é muito importante. Então, eu tô até fazendo um certo esforço na garganta aqui, tá? Mas eu quero estar aqui com vocês hoje, certo? Dentro do meu compromisso junto com a Kátia, né, do Ho'oponopono e Amor, a ideia é o quê? A gente levar cada vez mais conhecimento para as pessoas. Então, por isso que a gente está aqui hoje, certo? Desculpem mais uma vez porque eu tô fanha, a voz tá assim. De vez em quando eu vou ter que assoar o nariz, talvez, mas tudo coisas que fazem parte, né, da nossa humanidade. Eu fiz até um stories onde falando sobre isso, né? Aceita a nossa humanidade. Então, vai ter horas que a gente vai ter que parar, porque o corpo físico, esse corpo humano, tá dizendo, para. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu vim aí de 15 dias de imersão, de curso, de cada vez me atualizando mais. Fiquei aí 15 dias no Brasil, voltei para Portugal, baixou a minha imunidade, além de que aqui tá pegando uma virose assim que todo mundo tá, né? E claro, como eu baixei a imunidade, não foi diferente, para mim também pegou. Então, desculpem aí pela voz de taquara rachada, mas bora para esse conteúdo que eu acredito que vai mudar bastante a nossa percepção sobre nós mesmos, tá? Pessoal, vai continuando dando bom dia aí, certo? Quem não me segue ainda, tá aqui, @luativamente, já me segue lá, que vocês sempre vão ter um conteúdo novo a respeito de autoconhecimento, treinamento mental, tudo isso, certo? E para quem não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, né? Gratidão aí a algumas pessoas. Eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, e eu trabalho com um método que eu compilei dentro da minha própria cura, né? Porque eu fui diagnosticada com doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, que a gente teria que tomar remédio para o resto da vida, porque ela é crônica e totalmente psicossomática. Então, quer dizer, quem é que criou essa doença? Essa cabecinha aqui,
né? Porque todas as doenças, elas primeiro são criadas neste corpo mental. E depois que eu tive que tirar um pedaço do intestino, os médicos disseram que eu ia tomar remédio para o resto da vida, e eu já tô com 5, quase 6 anos sem medicação, tá? Porque eu aprendi a controlar os meus pensamentos, as minhas emoções, a energia que eu tô passando e, claro, a energia que eu tô recebendo também. E isto, eu compilei esse método que realmente tem que ter um passo a passo, né, para a gente entender, porque senão a nossa mente toma conta, é o assunto da live, né? Muitas vezes a gente cria armadilhas sem perceber, é sobre isso que nós vamos falar agora. E hoje eu já estou sem a medicação há muito tempo e a doença está inativa em remissão, tá? Só que dentro desse método, que é totalmente da ciência, neurociência e física quântica, eu também trabalho junto com a espiritualidade. Eu recebo canalizações, inclusive se vocês olharem lá no meu perfil, vocês vão ver que de segunda a sexta-feira tem canalizações dos seres de luz, e eu comecei também com essas técnicas mais energéticas. Por quê? Porque eu sinto que nós somos esse ser íntegro, né? Falei agora mesmo, corpo mental começa com todos esses pensamentos, que é o que nós vamos falar agora da live, tá? Aí depois o nosso corpo emocional começa a sentir. O nosso corpo físico, tá aqui a prova viva, né? Ainda um pouco com a sinusite pegando. O nosso corpo físico faz o quê? Vai dar o sintoma. Mas antes desse corpo físico dar o sintoma, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual, que são os mais sutis, que a gente chama, que não é matéria, que não é físico, já estão adoecidos, tá? Então, eu trabalho muito com esse... Gratidão por esses coraçõezinhos. Estou amando esses coraçõezinhos, gente. Obrigada, obrigada. E vão passando também, vão compartilhando, tá? A ideia depois é subir essa live para o meu YouTube, @luativamente, também lá no YouTube. Tem muitas lives, tem muito conteúdo lá já, tá? E vai ficar no meu Instagram e do Ho'oponopono Amor. Bom, mas a ideia é o que, gente? A gente tentar entender quais são as armadilhas que a gente cai e que a gente não percebe, certo? Mas só complementando, esses 4 corpos que todos nós temos, né? O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Esse método que eu ensino hoje já transformou a vida de mais de 2.000 pessoas. Ele é baseado na neurociência, na física quântica e na espiritualidade. Porque a gente não pode negar um dos corpos, tá? Quando a gente nega o nosso corpo espiritual, por exemplo, que é essa conexão que a gente faz, né, com o Criador, Deus, não importa o nome que você chama, tá? Saber que existe uma força superior maior do que nós, seres humanos, que rege tudo, que nos ama incondicionalmente. E aí, quando a gente faz isso, a gente está trabalhando o nosso corpo espiritual. Existem, claro, várias técnicas também para trabalhar o corpo espiritual, né? E olha que interessante, agora há pouco eu estava aqui me preparando para a live, né? Me conectando, inclusive, porque eu sempre digo que eu não faço nada sozinha, né? Sem a minha equipe multidimensional. E eu pedi uma carta do meu oráculo de autocura que eu canalizei, tá? Esse oráculo aqui tem 44 cartas, certo? Que foram canalizadas, e cada uma das 44 cartas tem uma prática aqui, que pode ser de controle mental, que pode ser de respiração, visualização, afirmação, enfim, tem muitas práticas, porque eu me curei e acredito na prática. Porque a teoria é linda, gente. A teoria é fantástica, maravilhosa, né? Mas e aí? No meu dia a dia? Quando eu tô ansiosa? Quando eu tô sem saber resolver um conflito? Quando eu tô sem saber conseguir falar direito com meu filho? O que eu faço? Preciso da prática, né? Pessoal que vai chegando, bom dia, tá? Quem não me segue ainda já começa a me seguir. E antes de começar, olha como é
quando a gente está conectada com a equipe. Então, eu canalizei este oráculo e pedi uma carta para a nossa egrégora aqui, né? De quem está entrando, de quem vai assistir depois, enfim. Em algum momento, se você chegou aqui, você já se conectou com essa egrégora, com essa energia. E olha que interessante, o que nós vamos falar, tá? É se você cria armadilhas para você mesma sem perceber. Olhem a carta que saiu, gente. Olha isto. A carta que saiu para nós hoje, autocomunicação, que é justamente o que nós estamos comunicando para nós mesmos, tá? A última carta. Olha aqui, a última carta do oráculo, a autocomunicação. O que é que eu digo para mim mesma? Estão vendo que tudo se conecta? O tema da live, que eu já tinha falado com a Kátia e tal, foi terça-feira decidido. Você cria armadilhas para você mesma sem perceber e já veio aqui uma resposta do que nós temos que trabalhar. O que eu estou conversando comigo mesma no meu diálogo interno. Olha que interessante isso, tá? Então, às vezes a gente fica pensando assim, ah, não, tudo é por acaso, não tem nada a ver. Na verdade, tudo está completamente conectado o tempo todo. E é nesse corpo espiritual que eu estou dizendo, né, que a gente também tem que olhar para ele, porque a gente só costuma olhar para esse físico e principalmente quando adoece, né, quando tem esses sintomas, assim como eu estava falando. Mas não, lembrando que o nosso corpo mental, o emocional e o espiritual, por serem corpos mais sutis, eles normalmente dão respostas muito antes. Porém, a gente não sente, a gente só vai perceber quando o corpo físico dá sintomas, certo? Então, aqui que a gente tem que ter esse cuidado, certo? Então, vamos lá. Agora, entrando mesmo no assunto da live, sejam todos bem-vindos, né? Cada um que vai chegando aí vai dando um bom dia, vai dizendo de onde está falando, como eu já tinha dito lá no início. E a gente vai começar a perceber algumas armadilhas que a gente cria, que a nossa mente cria, até porque o nosso diálogo interno aqui não trabalha muito bem, digamos assim, né? E a gente nem percebe que a gente está caindo nessas armadilhas, tá? Então, a primeira armadilha aqui que eu quero trazer, olha, bom dia de Porto Alegre, eu também sou gaúcha, gente, coisa boa. Não tem um chimarrão aqui agora na live, mas provavelmente seria uma coisa bem boa. Todo mundo que vai chegando vai botando bom dia aí, tá? Então, uma das primeiras armadilhas que a gente cai sem perceber são os nossos padrões repetitivos. Aqui, todos nós temos uma série de padrões repetitivos que a gente acaba caindo, fazendo de novo. E a gente só vai perceber isso quando a gente diz assim, já vi esse filme. Essa história eu já vivi, tá? E a gente muitas vezes não se dá conta desses padrões repetitivos. Portanto, uma das armadilhas é isso. E assim, se eu ainda estou repetindo o padrão, o que que significa? Que eu ainda não aprendi aquele ensinamento que eu tinha que ter aprendido. Eu costumo fazer nas minhas mentorias individuais, né, as reprogramações, e quando a equipe multidimensional, junto com a tomada de consciência da minha mentorada acontece, ela vai ressignificar e mudar o comportamento. Qual é o grande problema e a grande armadilha? Que às vezes tu até toma consciência do que está repetindo, do que não está legal, porém tem um detalhe: tu não ressignifica aquilo e não muda o comportamento. E aí, pum, de novo, e de novo, e de novo. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, nossa, Lu, mas até quando eu vou repetir esse padrão de comportamento? Até tu resolver que isso não serve mais para ti, tu vai dar um novo significado e principalmente um novo comportamento, gente. Não há como sair de padrões repetitivos com o mesmo comportamento, com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes.
A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente mudar o comportamento, tá? E eu sei que por causa das nossas crenças, por causa das nossas experiências, às vezes esses padrões repetitivos são, ó, ancestrais dos nossos avós, bisavós, enfim, né? Tem muito padrão repetitivo ancestral. Inclusive, já vou fazer aqui, vamos fazer uma interação. Quem tiver aí um padrão repetitivo que quer compartilhar conosco, que já tomou consciência, coloca aqui para a gente pegar de exemplo, certo? Bota aqui que a gente vai trabalhar isso de exemplo agora. Então, normalmente, alguns padrões repetitivos, eles estão vou dizer, há muitos anos na nossa família, há muitas gerações na nossa família. Então, percebam que quanto mais isso vai se repetindo, mais a gente vai achando que é verdade. Tem aquela história que eu gosto muito, né? Que é a questão de fazer o peixe. Até já fiz um post sobre isso e falo às vezes, né? Que a menina casou, né? E ela fazia o peixe sem cabeça e sem rabo. E aí o marido dela, que na casa dele comiam o peixe com cabeça e com rabo, dizia assim: mas peraí, por que você faz o peixe sem cabeça e sem rabo? E ela disse assim: eu faço o peixe assim porque a minha mãe fazia o peixe assim. Ou melhor, faz o peixe assim. Aí um dia foram na casa da sogra. Quando chegaram na casa da sogra, perguntaram: mãe, por que tu faz o peixe sem cabeça e sem rabo? Aí ela disse assim: eu faço assim porque a minha mãe fazia assim. A avó estava viva ainda, né? Foi lá na avó: vó, por que tu faz o peixe sem cabeça e sem rabo? Né? Aí disseram assim: eu faço assim porque a minha panela é pequena. E olha quantas vezes a gente continua. Gente, acho que a Kátia caiu. Não sei se vocês estão aqui. Me diga se está funcionando. Para mim está tudo aqui. Deixa eu dizer aqui para ela se ela caiu, para ela entrar de novo, tá? Mas me digam se está tudo ok. Certo? Vão me dizendo aqui. Eu acho que eu estou ao vivo. Me falem, por favor, tá? Me digam se está funcionando, se está ao vivo. Oi, Kátia. Vai entrar de novo, é isso? Acho que caiu. Estamos aqui. Ótimo. Boa. Tá, então vamos continuar. A Kátia já deve entrar de novo aqui, tá? Tá bem, não tem problema. Ok, tá? Acho que sim, Kátia. Entra novamente, não há problema, tá? Vamos tentar. Vamos tentar, mas tudo certo. Então, gente, o que eu estava falando? Essa história do peixe sem cabeça e sem rabo é um exemplo, né? Eu saio e volto. Eu acho que só tu entra agora. Não precisa... Quer que eu te chame de colaboradora? Acho que eu não preciso sair. Só aí tá ruim. Aqui o pessoal tá dizendo que tá tudo certo. Né, pessoal? Me digam aqui se tá tudo certo. Desculpem aqui problemas técnicos ao vivo, mas acontece. Quem sabe faz ao vivo, acontece isso. Eu acho que só aí, Kátia, porque eu acho que eu não caí. Entra de novo. Eu acho que vai funcionar. Estão dizendo que eu não preciso sair, não. Tá? Eu acho que eu não caí. Tá? Entra tu, Kátia. Acho que não tem problema. Tudo certo. Então, eu acho que é só a tua transmissão que tá ruim, tá? Ó, todo mundo botando que tá ok. A imagem está ruim, embaçado. Tá ruim para todo mundo, gente? Eu vou te adicionar, Kátia. Vamos ver aqui. Para mim, tá tudo tranquilo aqui. Tá tudo certo. Continuamos ao vivo. Tá. Já te chamei aí, Kátia. Vê se tu consegue entrar. Então, seguimos o baile, como a gente diz. Ó, maravilha. Tá embaçado. Para todo mundo tá embaçado? Deve ser por causa dessa questão dela entrando. Vamos ver. Dá para ouvir. A imagem tá ruim.
Pra mim tá perfeito aqui, mas vamos ver. Até vou limpar a câmera, gente. Pera aí, vamos ver. Vê se melhorou. Ah, eu vou até passar aqui, ó, tá? Ao vivo. Embaçada, imagem ruim aqui. Tá, não tá funcionando. A imagem continua ruim. Esse sim, eu não sei o que é. Melhorou. Ela oscila. Bom, melhorou. Vamos seguir o baile então, tá? Melhorou a imagem. Ah, é. Eu acho que devia ser a minha câmera suja. Tá? Tá ótimo, então. Bora lá. Tá? E agora eu acho que... Ok. Áudio ok, imagem perfeita. Seguimos o baile, então. Acontece nas melhores famílias, né, gente? Então tá, vamos lá. Essa questão que eu tô dando o exemplo do peixe sem rabo, sem cabeça, era um padrão de cozinhar que se repetia por gerações. Só que isso é fácil da gente perceber agora. Quando a gente percebe que várias coisas, por exemplo, até como eu falei antes no início, né? Se tiverem um padrão repetitivo aqui que vocês conheçam da família, coloquem aqui. Eu atendo muitas pessoas que às vezes dizem assim: ah, todas as mulheres na minha história não têm sorte no amor. Meu avô traiu a minha avó, meu pai traiu a minha mãe, eu fui traída e assim por diante, tá? Então, essas questões a gente pensa que também não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com armadilhas para nós mesmos. E quando eu estou trabalhando com uma mentorada individual, eu sempre digo que ela é a matriz da mudança tanto da sua ancestralidade quanto da sua descendência. Porque quando uma pessoa toma consciência, ressignifica e muda o comportamento, junto com a equipe multidimensional, curando isso, gente, há uma grande transformação, certo? Há uma grande transformação que tu tá curando não só a ti e a tua descendência, que seriam os teus filhos, netos, como tu tá curando todo um padrão ancestral. E olha que maravilha isso, tá? Só que isso precisa do quê? Justamente dessa questão do autoconhecimento, tá? Segundo ponto que eu quero trazer aqui, que é outra armadilha que a gente cria sem perceber, que é acreditar em tudo que a gente pensa, né? A gente sempre diz assim: ah, o que a minha mente está trazendo são coisas boas e tal, e isso eu tenho que acreditar. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês pela neurociência. Tudo que a gente pensa, padrão do divórcio, ó, exato, isso é um padrão repetitivo da nossa ancestralidade, tá? Ou a gente quebra o padrão também, certo? Ou a gente quebra o padrão, tá? O que significa ressignificar? Já vou explicar já. Só um minutinho que daí eu vou pegar com esse exemplo que eu tô trazendo agora, tá? Então, outra armadilha é a gente acreditar em tudo que a gente pensa. Por quê? E nós temos o que eu chamo de diálogo interno, que é essa voz que fica falando conosco o tempo todo, tá? Um detalhe, nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Olha isso. Desses 60 a 70 mil, 95% deles são repetições, tá? Então, quer dizer, só 5% são ideias novas, insights novos, uma outra maneira de ver uma solução, porque o resto é toda essa blá blá blá, essa ladainha da nossa cabeça, tá? Então, pensa comigo, se 95% dos nossos pensamentos por dia são repetições, é esse blá blá blá, é crítica, é julgamento, é ego, a gente vai atrás dessa história? O que vai acontecer? Cair com certeza na armadilha, tá?
E isso que é o que eu falo e ensino normalmente no método. A primeira técnica que eu ensino é a interromper pensamentos repetitivos. Por quê? Porque esse blá 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 vai ficar se repetindo o tempo todo. Se repete, se repete, se repete. E o pior, a gente acredita. E o pior, a gente acredita que não tem controle sobre o que a gente está pensando. Eu sempre digo o seguinte, que a gente pode não ter controle sobre aquele pensamento que chega, mas tu tem total controle sobre o pensamento que fica na tua cabeça. Porque se tu, por exemplo, aprende a interromper o pensamento repetitivo, tu pode pensar, por exemplo, eu tô com medo, né? Muitos dos pensamentos, tá, são de medo. Porque a gente está com o nosso sistema límbico, que é onde tem as nossas emoções, a nossa amígdala cerebelar tá ali, perigo, 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 alerta. E o que a gente fica? Com medo, tá? Aí tu tá naquele medo profundo. Às vezes é de sair de casa, às vezes é de que um mal pode acontecer, às vezes é em relação aos teus filhos, enfim, milhares de medo todos os dias a gente tem. E aí, o que acontece? Esse pensamento, ele vem natural. Por quê? Porque 95% deles são repetitivos. Então, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã. E aí, o que acontece que a gente tem que fazer? Colocar, interromper esse pensamento e colocar uma nova informação. E aqui que é esse diálogo interno, como eu chamo, que são essas vozes, que a gente tem controle. Tu não tem controle sobre o que chega, mas tu tem controle sobre o que fica. E é aqui que a gente tem que treinar a nossa mente, tá? Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Olha, se depois me chama que eu te explico como é que funciona o método, tá? Realmente ele é transformador. A minha vida foi transformada, inclusive meu corpo físico, né? E assim como de mais de 2.000 pessoas, eu posso dizer que realmente se transforma, tá? A nossa maneira de encarar as coisas. E aí, respondendo a pergunta da ressignificação, já, certo? Vamos lá. Quando eu tomo consciência de que esse pensamento não está me levando para a solução, está me levando para um problema, tá? Botem o medo aqui como exemplo para eu pegar de exemplo e a gente trabalhar nele, tá? Então, tenho tal medo. O que vai acabar acontecendo? Tu cada vez tu fica vibrando e pensando mais neste medo. E aí, gente, qual é a base da física quântica? Onde tu coloca a tua atenção, cresce. Onde tu tira, desaparece. Certo? Então, se tu coloca a tua atenção no medo, o que tu aumenta cada vez mais? Medo. Ótimo, ó. Olha aqui, esses 2 meses aqui já estão ótimos. Medo de não ter dinheiro suficiente, medo de ficar sozinha na vida. Começa a vibrar nesse medo. Tem esse medo, ok? Consegue. Isso é a consciência. Eu consigo perceber o meu medo, tá? Da solidão, enfim. O que acaba acontecendo se tu não interrompe e foca no que tu quer? No caso, mais dinheiro, de ter um parceiro, uma parceira e não se sentir sozinha, que é a solução, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Interromper e focar na solução. Por quê? Porque a física quântica está aí dizendo que onde tu coloca a tua atenção cresce. Aí tu tem medo de não ter dinheiro suficiente. O que vai acontecer? Não tem dinheiro nunca. Não vai ter dinheiro. Por quê? Porque tu tá focando nesse medo. O que aumenta? O medo. O que vai sumir? O dinheiro. Certo? Então, isso funciona para cada um deles. Tem o medo da solidão. Se tu não interrompe, se tu foca nisso, o que vai acontecer? Certo? Cada vez mais tu tá buscando pessoas que te deixem sozinhas. Porque tu tá focando nisso, tu tá vibrando nisto, certo? E aí, o que acaba acontecendo? Tu não consegue
sair disso sem treinar a tua mente. Por isso que eu tô falando. Precisa interromper, colocar a solução, tá? Para depois tu conseguir ressignificar. Vamos lá, o que é ressignificar? Respondendo a pergunta, desculpa, não lembro o nome de quem fez a pergunta. O que é ressignificar? Justamente tu ir para essa solução, tu visualizar, sentir que tu já tem, por exemplo, dinheiro suficiente. Sentir que tu não está sozinha, que tu já tem pessoas. E aqui, gente, deixa eu só... Eu vou fazer um parêntese sobre a solidão, que eu acho que vale a pena, tá? Medo da solidão, na verdade, tá? O que falta quando a gente tem medo da solidão? Falta a gente se preencher da gente. Porque, teoricamente, solidão, todos nós temos. Nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos, temos uma vida aqui, claro, com a nossa família, parceiro, filhos, enfim, que a gente cria, né? Mas a única coisa certa é que nós estamos aqui numa vida individual dentro de uma coletividade. Se eu começo a entender isto, eu vou olhar para essa solidão e eu vou ver o quê? Que não é o medo da solidão. O que eu tenho aqui? Talvez, pode ser várias coisas, tá? Mas esse medo da solidão, que a gente diz que tem o medo da solidão, tá faltando o quê? Eu me preencher de mim mesma. Eu saber o que eu gosto. Eu olhar para dentro ao invés de olhar para fora e para o outro, tá? Só um parênteses aqui, porque tem alguns medos que a gente fala que já são meio chavões. Ontem, por exemplo, eu estava atendendo uma mentorada e ela estava me dizendo assim: eu tenho medo do abandono, tá? Olha isso. Medo do abandono é, teoricamente, uma coisa que todos nós sentimos, certo? Todos nós sentimos, porque em algum momento, nem que seja numa vida passada, a gente tem uma memória de que foi abandonada. Só que quanto mais eu digo que eu tenho medo de ser abandonada, o que vai acontecer? Mais abandonada eu vou ser. E pode ser diferente, de diferentes formas. Não precisa, me largou. Não precisa ser dessa forma, tá? Eu me dei conta de um medo de um abandono que eu senti quando eu saí quando eu tinha 8 anos de idade, que a minha mãe e a minha avó brigaram e eu adorava dormir com a minha avó. E aí eu parei de dormir com a minha avó, porque elas brigaram, ficaram um tempo sem se falar. O que aconteceu? Eu me senti completamente abandonada. E era um problema das duas adultas. E eu carreguei esse abandono por muito tempo, sem perceber, tá? E era por quê? Porque eu fui privada de ir na casa da minha avó e eu adorava dormir com ela. Entende? Então, muitas vezes, esses medos que a gente fala do abandono, de rejeição, de solidão, é faltar olhar para dentro, para esse autoconhecimento maior, tá? E ver com o que eu tô me preenchendo. Porque isso aí é uma falta. É uma falta. E quanto mais eu olho para a falta, mais falta. Percebe? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para dentro e me preencher, tá? Essa maior parte desses medos protocolados, vamos dizer assim, que a gente fala, eles são falta de quê? De autoconhecimento, de saber o que eu quero, de viver para mim também e não só para os outros. Porque eu passei a vida inteira me dizendo, as pessoas me dizendo que olha o que os outros vão pensar, olha, tu tem que cuidar com os outros e tudo mais. E aí a gente fica nessa sinuca, tá? Então, voltando ao que eu explicava, depois que a gente interrompe, foca na solução, é ressignificar esta solução. É eu colocar um novo significado nesse medo, por exemplo. E, obviamente, depois eu preciso do quê? Mudar o comportamento, tá, gente? Não adianta, por exemplo, eu ficar dizendo para mim, tá, eu ressignifiquei o medo da solidão, mas eu ficar dizendo que eu tenho medo da solidão. É
mudei o comportamento? Não. Eu mudei o meu diálogo interno? Não. Tá? Então, por isso que eu digo, é importante, primeiro, tomar consciência, depois a gente ressignifica e depois a gente muda o comportamento. Porque senão não dá, tá? Ó, a Deia botou aqui, eu tenho medo de fazer algo novo. Tem muita coisa por trás desse medo. Muitas coisas podem ser. Mas, ok, tu sabe que tu tem medo da mudança. Beleza. Isso é a consciência. Mas, por que eu tô dizendo que precisa do autoconhecimento? O que te paralisa nesse algo novo, tá? Pode ser resistência, pode ter sido experiências anteriores, pode ter sido lá a tua família sempre tinha resistência à mudança, como eu tô colocando agora, tá? Mas o que eu quero dizer para você, gente, que todo medo é uma armadilha, certo? O assunto da live, né? Você cria armadilhas para você mesma sem perceber o tempo inteiro. O tempo inteiro, tá? A gente cria armadilhas o tempo todo. E qual é o jeito errado de continuar isso? Não se questionando, não se autoconhecendo, não querendo investir em si mesma. Esse é o jeito errado. E qual é que é o jeito certo, tá? Justamente, tu investir no autoconhecimento, tu te preencher de ti mesma, como eu falava agora há pouco no caso da solidão. Olha só, tenho medo de confiar novamente, pois sempre fui enganada e machucada. Entendo, Elaine, gratidão pela partilha. Entendo. Agora, o que acontece? Enquanto tu tiver esse medo, primeiro, tu não vai ser uma pessoa confiável. Ninguém vai confiar em ti. Por quê? Porque tu não tá emanando que tu confia no outro. Por que as pessoas... É essa energia. Por que as pessoas vão confiar em ti? Também não vão. Certo? E qual é a grande privação que tá aí, a armadilha? Tu passar o resto da vida sem confiar e automaticamente sozinha, ou que as pessoas ficam na tua vida por um tempo. Percebe? Então, olha como tem coisa. Agora tu vai me dizer ali, ó, fui enganada e machucada. Eu falei agora há pouco dos padrões repetitivos. Tá na hora de quê? Mudar o padrão e parar de ser enganada e machucada. Agora tu não vai conseguir isso se tu não confiar. Porque enquanto tu desconfia, o que tu tá emanando pro outro? Que tu vai me trair, que tu vai me enganar, que tu vai me passar a perna. É isso que tu tá emanando, tá? Então, é aqui que a gente tem que tomar consciência. Ó, todo mundo que tá botando os medos aqui, tá tomando consciência. Mas vocês estão vendo que cada um desses medos aqui que vocês falaram, não todos, claro, o que eu tô fazendo? Eu tô dizendo que o buraco é mais embaixo. Ah, eu tenho medo da solidão. Não é só solidão. Eu tenho medo de confiar. Não é só confiar. Eu também não confio, eu também não sou uma pessoa confiável. E quando eu começo a ressignificar isso, como eu estou dizendo, o cenário vai se mudando totalmente. E, Tânia, cuidado, medo de doença, mais doença tu vai atrair. Gente, olha, isso é lei universal. Tudo que a gente teme, a gente atrai. Tem medo de ficar doente, mais doente vai ficar. Tenho medo de ser passada para trás ou de confiar, mas tu vai ser enganada, tá? Isso é física quântica, isso é lei universal, porque é como a gente vibra. Então, muito cuidado com isso, certo? E quero trazer mais aqui uma armadilha importante ainda, tá? Eu falei de repetição de padrões, certo? De acreditar em tudo que pensa e estou mostrando para você cerebralmente como é que isso funciona. E a terceira armadilha aqui que eu quero trazer, que a gente não percebe, tá? Gente, quem não me segue ainda tá aqui, me siga lá, tá? Que tem vários conteúdos lá já no meu perfil. Terceira armadilha. Eu poderia listar 15 armadilhas, mas eu vou trazer só 3 hoje, tá? Na quinta-feira que vem, a gente vai vir com outro assunto, mas se quiserem também podem sugerir, tá bom? Terceira armadilha que a gente não se dá conta e cai sem perceber. Não
colocar limites. Porque, como eu disse, desde pequeno, o que, que os outros vão pensar? A gente tem que ser a boazinha, a gente quer agradar os outros. Porque, na verdade, o que acontece? Todos nós, tá? O nosso básico, desde que a gente nasceu nesse planeta, o que, que a gente quer? Todos queremos ser amados, tá? Todos nós buscamos ser amados. Então, desde pequenininha lá, eu tinha que agradar os outros, eu tinha que ser querida, eu tinha que me comportar bem e assim por diante. Para eu buscar ser amada. Só que o que, que hoje a gente tem aqui, né? Eu atendo todos os dias várias mulheres, principalmente, com essa queixa. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Porque eu fiz tanto para os outros, eu me moldei tanto para caber em alguns universos, que eu já não sei mais quem eu sou. E eu não sei colocar limite. Gente, às vezes a gente não sabe colocar limite para os nossos filhos, tá? Por quê? Porque eu tenho medo de perder o amor do meu filho. Porque eu tenho medo, olha o medo que eu falava. Eu tenho medo de perder o emprego. Então eu me submeto a coisas que eu não quero, tá? Então, muito cuidado, porque esse que eu acho que é o básico, é o original, tá? É o querer ser amada, né? E aí a gente acaba não botando limites. Então, eu conheço pessoas que são extremamente prestativas. Por quê? Porque eu vou fazer para o outro, porque daí o outro vai me amar. E o que que normalmente acontece com essas pessoas? E elas se sentem injustiçadas. Por quê? Porque a pessoa, eu fiz, e o outro foi ingrato. Por quê? Justamente porque eu não coloco limite. Quando eu tô falando de colocar limite, eu não preciso ser uma bruxa e dizer não, porque a partir de agora é assim, assim, assado. Eu ensino nas minhas mentorias, inclusive, que o limite muitas vezes é muito mais energético do que tu ficar falando ou repetindo ou pedindo pelo amor de Deus, tá? E isso é uma das coisas que a maior parte das pessoas ainda não sabem fazer e causa o quê? Justamente essas armadilhas pra gente, certo? Então, tá na hora de, por isso que eu repito, qual é o jeito certo? Através do autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento eu vou conseguir saber quem eu sou, saber até onde eu posso ir, saber o limite também que eu tenho que dar, voltar a ser verdadeiramente quem eu sou. E aí as coisas funcionam. Porque enquanto eu não invisto no meu autoconhecimento, eu não vou só ter armadilhas da minha própria mente, como eu vou ter armadilhas em todos os momentos. Das pessoas que estão ao meu redor, e aí eu não posso porque eu desconfio. Eu vou ter a armadilha das minhas decisões, que não vão ser as melhores. Eu vou ter a armadilha que está o tempo todo me dizendo, a minha mente me dizendo que eu não sou boa o bastante e me achando muito inferior às outras pessoas. Enfim, tem N armadilhas, tá? Eu hoje quis trazer três que a gente muitas vezes não percebe, mas eu poderia passar de 10 armadilhas aqui, tá? É porque a gente não vai se estender tanto, certo? Mas o que, que a gente precisa fazer? Mais uma vez, falo no meu oráculo de autocura, se você quiser ter o seu para todos os dias tirar uma carta, fazendo as perguntas, tendo aqui uma prática, inclusive, já, vai lá no meu link da bio, adquira o seu oráculo de autocura, tá? Lá tá o link do Brasil. Quem for aqui de Portugal ou de outro lugar aqui da Europa, me chama que daí eu mando, tá? Mas esse oráculo aqui, ele já pode te ajudar imensamente. Agora, o que que precisa? Mudar a minha autocomunicação. E por isso que eu começo na mentoria, a primeira coisa é o quê? Interrompendo esse pensamento repetitivo e focando na solução. Focando no que eu quero. Por quê? Porque se eu não faço isso, a coisa não funciona.
se eu não interrompo, olha o que eu falei da nossa mente, que mente pra gente, né? É justamente isso. Vamos ver aqui. Quando eu comecei a pôr limites no abuso das pessoas por minha boa vontade, as pessoas se afastaram, falavam que eu era uma pessoa difícil. Isso procede? Tem pessoas que vão se afastar. E tá tudo certo, tá, Elaine? Porque quem se afastar, por isso, das duas, uma, ou ela tá fazendo uma chantagem contigo para que tu volte, ou ela não tá conectada com a tua energia. E, gente, às vezes acontece isso com pessoas próximas da família, inclusive, tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o que não dá para mais uma vez tu deixar de ser você mesma para ficar. Gente, eu falo isso, tá? Por experiência própria. Isso gera doença. Eu falei no início da live sobre minha doença de Crohn, que foi o quê? Contrariedades, tá? Eu gerei uma doença psicossomática no meu corpo por contrariedades, certo? Então, se eu tô me contrariando, Elaine, é muito melhor deixar que a pessoa se afaste do que. Agora, depende, olha que muito boa essa colocação. Elas falam que eu sou uma pessoa difícil. Tu acredita nisso? Eu acabei de dizer que uma das armadilhas é que tu acredita. Se tu acredita que tu é uma pessoa difícil, tu vai ser. E cada vez mais as pessoas vão se afastar de ti. Tu tem total. Gente, nossa mente fantástica tem total cabimento para acreditar ou não nas coisas que a gente fala. Ou que os outros falam, pior. Porque daí o que acaba acontecendo? Se eu entro nisso e trago isso como uma verdade, eu vou dizer o que para mim mesma? Que eu sou uma pessoa difícil? Aí essa pessoa que tá de mal com a vida lá, porque de alguma forma tu colocou limite, tu começou a te posicionar, olha o que eu falei, consciência, ressignificação e reposicionamento. Aí tu começa a te posicionar e a pessoa te diz que tu é difícil. Tu vai acreditar? É aqui que mora o perigo, gente. Olha as armadilhas, tá? A Nair botou que se vive mendigando pelo amor dos teus filhos, eu vou te dizer uma coisa. Não é amor. Não é amor. E tu diminuir para isso não é amor. Os teus filhos vão te amar de verdade quando tu te sentir a pessoa mais importante. E aí sim eles vão te amar por eles te admirarem. Não porque tu tá mendigando. A energia de mendigar vai cada vez fazer tu te sentir inferior, tá? As duas perguntas que fiz foram um bálsamo. Gratidão eterna, pois eu não acredito ser uma pessoa difícil. Só tento mostrar a realidade do meu estado de espírito quando deixo isso acontecer. Obrigada, Elaine. Obrigada. E é isso, tá? Por isso que a live de hoje é o quê? Armadilha. Armadilha. Gente, a gente tá ouvindo armadilha o tempo inteiro. Dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa família, das coisas que a gente acredita como crenças absolutas e que são só crenças. Por isso que eu digo, toma consciência. Eu vou repetir isso 10 vezes, porque isso é a base do meu trabalho. Toma consciência, ressignifica e se reposiciona. Quando tu faz isso, só que para isso tu tem que te autoconhecer, né? Para isso tu tem que saber quem tu é, o que é importante para ti, o que tu quer transmitir para os outros, tá? Quando tu faz isso, tu consegue, certo? Gente, antes de nós finalizar aqui, tá? Quero dizer ainda mais uma vez, quem não me segue lá no Ativamente, tá? Tem muito conteúdo, acompanha lá meu perfil. Também tem lá o oráculo, se você quiser ter o seu todos os dias usar. Eu sempre digo que isso aqui é uma ferramenta diária, né? Para que a gente possa estar fazendo perguntas e técnicas, né? Porque eu falei, mais uma vez, a gente precisa da prática, tá? E por isso, eu agora quero convidar vocês aqui 2, 3 minutinhos para uma pequena prática de respiração, de colocar uns downloads. Nem vou chamar de meditação, mas é realmente sentir essa energia, tá bom?
Porque o método que eu ensino, gente, ele é totalmente na prática, certo? Porque eu acredito que se não tiver prática, tá aí a armadilha da nossa mente. Então, se você não pratica, o que a mente vai fazer? Cada vez mais te deixar assim, tá? Vulnerável, à mercê dos outros, tá? Então, quem puder sentar, fechar os olhos, ótimo. Quem tá no trânsito, tá dirigindo, tá fazendo alguma coisa, não pode, tudo bem. Escuta e depois, se quiser, pode repetir também, tá? Então, vamos lá. Vou te convidar para fechar os olhos. Respira lento e profundo. Vai conectando com o seu coração. E vai agora deixando todo o ar entrar e sair livremente. E sinta uma luz branca dourada no seu peito. E essa luz branca dourada agora te conecta lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira e tu sente que tu está dentro agora desse túnel branco dourado, te conectando. Respira lento e profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que traga para cada um de nós a definição mais elevada que é possível, seguro e permitido. Nós nos autoconhecermos, nós sermos verdadeiramente quem nós somos, sem medo, sem limitações, sem qualquer armadilha, para o bem maior. Respira lento e profundo. Imagina agora uma luz verde intensa entrando pelo topo da tua cabeça, passando agora por todos os teus chakras, células, órgãos, trazendo essa nova configuração de cura e de equilíbrio. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós que estamos aqui em algum momento assistindo essa live a definição mais elevada de coragem e sabedoria, que é possível, seguro e permitido sermos corajosos e sábios pela perspectiva mais elevada do Criador, Criadora de tudo que é. Respira lento e profundo. Imagina a luz verde entrando pelo topo da cabeça, passando agora por todos os teus corpos, células, DNA, trazendo essa nova configuração. Está feito, está feito, está feito. Respira, conecta com a luz branca dourada do teu coração e quando quiser, lentamente vai voltando, abrindo seus olhos. Vão me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Se todos estão bem, vão me dizendo. Vão me dizendo como é que foi essa pequena prática aqui para vocês. Gente, toda quinta-feira, 9 horas, Brasil, 13 horas, Portugal. A gente está aqui, tá? No Ho'oponopono e Amor. Normalmente eu faço live nas quartas também, mas eu tô há 3 quartas-feiras sem conseguir fazer. E na semana que vem eu também não vou conseguir, porque eu vou estar em viagem, tá? Gratidão, bem, ótimo. Excelente download, perfeito, que bom. Bem mais leve, muito bem. Que coisa boa, tá? Gente, então, cuidem essas armadilhas, certo? Pratiquem técnicas de controle mental. Se não pode fazer a mentoria, ao menos tenha o oráculo, porque aqui tem 44 práticas, tá? Menores, digamos assim, né? Porque é para te fazer no teu dia só, mas vocês vão conseguir, tá? Realizar muito mais coisas na vida de vocês, certo? Encontro vocês. Gratidão, gratidão, gente. Eu que agradeço,
sempre, tá? Leve, ótimo, tá, gente? E é isso, olha aqui, a gente fez o quê? Em 2, 3 minutos, né? E já muda a nossa energia, tá? Então, por isso que a gente tem que ter consciência, ressignificar e se reposicionar, tá bom? Gente, um beijo no coração de cada um, gratidão, tá bom? E eu espero na quinta-feira quando a gente se encontrar, eu já não vou mais estar assim tão fanha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e muito obrigada.